Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, para essa semana a videoaula vai ser uma revisão do nosso conteúdo. Então eu vou falar rapidamente sobre os principais tópicos que caíram na prova de vocês. E aí depois em casa, com calma, vocês revejam as videoaulas sobre isso. O conteúdo da nossa prova é reino plantae e estrutura vegetativa e reprodutora, beleza? Cai toda a parte de plantinha. E aí vocês assistam a videoaula, leiam os slides, beleza? Olhem o livro, qualquer coisa vocês falam comigo. Bom, gente, então uma coisa que vai cair na prova de vocês, que é muito importante, que vocês têm que saber, é essa linha evolutiva. Então, os primeiros vegetais a surgirem foram as briófitas. As briófitas, elas, como foram os primeiros vegetais a surgirem, elas não tinham seu corpo formado por estruturas como nós conhecemos hoje. Então, seu corpo era formado por rizoide, que é um primórdio de raiz, cauloide, que é um primórdio do caule, e filoide, que é um primórdio da folha. Isso formando o gametófito. A parte do esporófito tem uma haste e uma cápsula que contém esporos. Então, esses indivíduos, eles são muito reduzidos, têm um corpo muito pequenininho. E isso acontece devido ao fato deles não terem vasos condutores. As briófitas não apresentam vasos condutores de seiva. Quem são os vasos condutores? Xilema e floema, beleza, galera? Então elas dependem da água, elas vivem em lugares mais sombreados, úmidos e têm o seu corpo reduzido por não ter vaso condutor. Bom, depois das briófitas a gente caminha um pouquinho, chega nas pteridófitas. As pteridófitas, elas já apresentam raízes. O caule dela tem uma estrutura muito interessante que é chamada de rizoma, é um tipo de caule específico. E ela tem as suas folhas que na parte de trás apresentam os soros, que são saquinhos que contêm os esporos. Elas ainda precisam viver em locais úmidos, elas ainda precisam da água para sua reprodução, mas elas apresentam vaso condutor de seiva. Então, elas podem apresentar um porte um pouco maior, beleza? Bom, gente, depois nós temos as gimnospermas. As gimnospermas vão apresentar uma enorme quantidade de novidade evolutiva. Elas são representadas pelos pinheiros, pelas cicas, a ginkgo biloba também faz parte desse grupo, beleza? Ah, gente, eu não falei de briófita, né? Briófita são os musguinhos e pteridófita samambaia, venca, beleza? Então, voltando aqui para as gíminos. As gimnospermas já faz parte do grande grupo das fanerógamas, que inclui gímino e anjo, tá? Falando sobre as estruturas, as novidades evolutivas, né? Presentes nesse grupo. Gente, a primeira novidade evolutiva que a gente tem que falar é a independência da água. Elas apresentam total independência da água para sua reprodução. Isso permite com que elas ocupem ambientes mais distintos. Beleza, gente? Além disso, elas apresentam sementes. Sim, outra novidade evolutiva importantíssima, semente. E aí, gente, associado a isso da semente, a gente pode citar a presença de estróbilo, que é uma estrutura para reprodução bem primitiva, mas beleza? A gente pode falar da polinização. A gente pode falar do grão de pólen, ela apresenta grão de pólen alado. A gente também pode falar que há a formação de tubo polínico. Vocês lembram quando a gente falou sobre o tubo polínico, das duas células do grão de pólen? E além disso, a gente também pode falar sobre a retenção do esporo. Galera aqui na minha rua tá animada hoje com a buzina, como a gente pode perceber, né? Então, gente, tudo isso são novidades evolutivas das gimnospermas. Beleza? Gente, assistam a videoaula sobre isso, tá bom? Que não dá tempo de eu ficar falando aqui com vocês sobre cada uma delas de novo. Gente, e por último, nós chegamos nas angiospermas, que são aquelas plantinhas que apresentam flores e frutos. Então, não tem como confundir uma angiosperma, beleza, gente? Então, a anjo, ela é o grupo de plantas mais adaptados. Como assim mais adaptados? Elas têm uma estrutura exclusiva para a reprodução e toda adaptada para atrair polinizador, que é a flor, gente. A função da flor é isso. É atrair polinizador da flor assim, tá, gente? Como um todo. Atrair polinizador, fecundar e gerar um novo indivíduo, beleza? E aí ela vai apresentar a semente, né, que é onde vai se desenvolver o embriãozinho, e essa semente tem um fruto revestindo ela.
O fruto, gente, ele é especializado para proteção e também para dispersão dessa semente. Então é por isso que eu falo para vocês que ela é o grupo mais evoluído em relação a essas características. Galera, vale a pena lembrar que a flor, ela é formada por pétala, sépala, pela parte feminina, que é a que a gente chama de gineceu, e a parte masculina, que é a que a gente chama de androceu. Na parte masculina nós temos as anteras, que são essas partezinhas aqui, produtoras de grão de pólen, e nós temos o filete, que liga a antera até a base, beleza? Bom, depois na parte feminina nós temos o estigma, que é onde vai chegar o grão de pólen, nós temos o estilete, que é por onde ele passa, e lá embaixo o ovário, e dentro dele teremos os óvulos. Beleza, galera? Então essa é a estruturazinha da flor. Gente, depois nós falamos um pouquinho sobre o fruto, né? Que ele se desenvolve após a fecundação. Normalmente o fruto se desenvolve do ovário, um fruto típico, beleza? Que o ovário se desenvolve num fruto. E ele é formado por 3 camadinhas. De fora para dentro, nós temos primeiro o epicarpo, que normalmente é a casca, depois o mesocarpo, que é aquela parte da polpa, né? E por último o endocarpo, que é normalmente como se fosse uma membraninha que reveste o caroço. Beleza, meu povo? E aí nós falamos que nós também temos os frutos secos, que nós não podemos esquecer, que são aqueles frutos que não apresentam aquela polpa, beleza? Que os que apresentam a polpa a gente chama de carnosos e os que não apresentam a gente chama de secos. E aí nós falamos também um pouquinho sobre alguns casos especiais. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Que é quando o fruto se desenvolve de outras partes da flor, como por exemplo do receptáculo floral. Além de frutos que... Ah, não é multifrutos, gente, esqueci o nome. Que ele se desenvolve de uma inflorescência, então ele é uma infrutescência e assim por diante, tá, gente? A gente tem vários casos. Quando isso acontece, a gente normalmente chama esses frutos de pseudofrutos, ok? E aí nós falamos também um pouquinho sobre a semente e depois nós falamos sobre a diferença entre as monos e as eudico. Galera, esse quadro é muito importante, tá bom? Vocês têm que lembrar das principais características que tem aqui nesse quadro, beleza? Então eu vou relembrar algumas delas com vocês. Gente, a primeira delas é a raiz. Toda monocotiledônia tem uma raiz fasciculada ou em cabeleira, que é aquela raiz que é toda dispersa. A gente vai ver já já uma foto disso. E as eudicotiledôneas tem aquela raiz pivotante, a raiz axial, que o principal exemplo que a gente tem é a cenoura, beleza? O caule, gente, não tem muita diferença, a gente pode pular essa parte. A folha, outra característica importantíssima. A folha de eudicotiledônia, ela é peciolada, beleza? E ela apresenta nervuras peninérvias, enquanto que a folha das mono, ela é invaginante, então ela normalmente tem uma bainha bem desenvolvida, e ela é uninérvia ou paralinínérvia. Também veremos foto já já. A outra característica muito importante que a gente não pode esquecer, que diferencia um grupo do outro, é a flor. A flor de mono normalmente tem os seus verticilos em números de 3 ou múltiplos de 3. Então pode ter 3 pétalas ou 6 pétalas, 3 estames ou 6 estames, beleza? E assim por diante. Enquanto que a flor de eudico, ela pode ser dímera, 2 ou múltiplo de 2, 4, que entra no múltiplo, ou 5, ou múltiplos de 5. Beleza, gente? E o último das características importantes entre que diferenciam, né, mono de eudico é o embrião. Então, gente, normalmente a eudicotiledônia apresenta 2 cotilédones, enquanto que as mono apresentam apenas 1. Então, dessa parte, é isso que tem de importante para vocês relembrarem. E agora, vou falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre essa parte, que também cairá na prova, que é os órgãos vegetativos. Quem são os órgãos vegetativos? Raiz, caule e folha. Galera, tem que saber a função da raiz e tem que saber as zonas que formam a raiz, beleza? Então, a raiz ela é responsável pela sustentação do vegetal e principalmente pela absorção de água e sais minerais que estão no solo. Depois vocês vejam com calma todas as partes, tá bom, gente, da raiz. Então, a gente tem a coifa, a gente tem
a zona lisa ou de alongamento, a zona pilífera e a zona de ramificação. E aí vocês leiam em casa sobre a função delas, tá, gente? Tem que saber. Bom, gente, aí aqui eu só mostrei para vocês, né, a diferença de uma raiz pivotante para uma raiz fasciculada, tem que saber. E aí a gente fala um pouquinho sobre os tipos de raiz, e aí eu não vou cobrar de vocês os tipos em específico, tá, pessoal? Só quero que vocês saibam a função e isso, de uma forma mais geral. Depois, quando a gente fala do caule, a função do caule é sustentar as folhas, as flores e os frutos, além da importância que ele tem para o transporte da seiva. Então, gente, a seiva ela é transportada pelo caule, beleza? Como assim a seiva, gente? Gente, os produtos da planta, tanto os produtos produzidos pela fotossíntese, quanto os produtos necessários para que a planta sobreviva, que são pegos através da raiz. Então, aqui a gente tem, a gente separa, né, essa seiva em seiva bruta e seiva elaborada, sendo que a seiva bruta ela é transportada pelo xilema, né? E ela é composta por água e sais minerais. A seiva elaborada, ela é transportada pelo floema e ela é composta por água e compostos orgânicos, ou seja, produtos da fotossíntese. Então, normalmente a gente costuma falar que a seiva bruta ela sobe, enquanto que a seiva elaborada ela desce. De uma forma bem geral, tá, pessoal? E aí é que a gente fala um pouquinho sobre as partes que formam o caule, né? Que são os nós e os entrenós. E aí a gente fala um pouquinho sobre os tipos de caule, gente. Também não vou cobrar específico de vocês cada tipo de caule. É importante vocês saberem os tipos que a gente tem, mas nada muito específico. Beleza? E aí a gente fala das folhas, que sua principal função é a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Beleza? E aí não tem como a gente não falar sobre os estômatos. Então, essa estruturazinha do estômato é formada por células guarda e células anexas. E as células guardas, quando abertas, formam um ostilo, que é um espaço. E é através disso que a planta vai respirar, que a planta vai transpirar. Beleza, pessoal? E aí, gente, a gente precisa saber mais ou menos o que forma a folha, a gente precisa saber que essas linhas que a gente vê são as nervuras. Dependendo do tipo da planta, nós teremos uma nervura central, dependendo do tipo, não. Nós vamos saber que o que a gente chama de folha, na verdade, é a lâmina foliar, ou também chamada de limbo, beleza? A gente tem o pecíolo, que é o que liga essa lâmina ao caule. A gente pode ter estípulas ou pode não ter, beleza, pessoal? E aí eu queria mostrar essa imagem para vocês, que é a diferença das folhas da Zeudico para as folhas da Mono. Então, como nós já falamos, as Zeudicotiledonas, elas apresentam as folhas do tipo peninérvias, onde a gente tem essas ramificações, beleza? Enquanto que a folha das Mono é uma folha que não tem esse formato de pena, né, que eles falam que tem a da Eudico. Ela tem esse formato mais comprido, mais alongado e fino, e a sua nervura é do tipo paralininérvia, beleza? Enquanto a outra é peninérvia, essa é paralininérvia. Elas são como se fossem paralelas umas às outras. E aí a gente falou um pouquinho sobre as modificações, os tipos de folha, mas para a prova é isso, galera. Vejam isso com calma depois em casa, muito importante, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Então, para hoje é isso, pessoal. Um beijo para vocês e bons estudos.